Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na semana, uma quarta-feira, onde a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou e temos este rico privilégio nesta tarde de estar meditando na palavra do Senhor e principalmente glorificando o santo nome do Senhor. Estive algum tempo afastado, por conta dos afazeres da faculdade, os trabalhos, anda bastante corrido, mas sempre que tenho um tempo para estar gravando e postando vídeo para edificação da vida dos irmãos, estou fazendo. Meus irmãos, hoje estaremos falando a respeito de um tema bastante importante nesse dia, neste mundo em que vivemos. Onde estão os Estevãos do nosso mundo atual? Onde estão os defensores da fé, os defensores da família, os defensores da palavra do Senhor, dos preceitos bíblicos? Onde estão os Estevãos atuais? Nada mais santo de dizer a respeito desta palavra do que senão o testemunho de Estevão. Peço que os irmãos, se estiverem com as escrituras abertas, peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8. Leio, meus irmãos. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia. Disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos, os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno não de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vamos estar meditando nessa primeira parte, meus irmãos. Nós podemos ver um jovem Estevão, que durante da Jerusalém, ele foi nomeado como para ser diácono, para servir aos irmãos ali da igreja de Atos. E nós conseguimos ver um jovem de uma fé inabalável. Como nós vemos no verso 8, Estevão era um jovem cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele realizava isso, irmãos, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Era um jovem que estava cheio do Espírito Santo. E diante da sua pregação genuína, do evangelho genuíno, da palavra santa, das Escrituras, ele foi levado diante do Sinédrio, na qual os fariseus começaram a apontar que ele estava pregando heresias, estava proferindo e blasfemando contra o nome de Moisés, e esse jovem foi levado ao Sinédrio. E dentro do Sinédrio foi proferido blasfemas contra esse jovem, por conta de ser um jovem impuro? Não, de ser um jovem santo e de pregar o verdadeiro evangelho. E nós conseguimos ver também o testemunho desse jovem, seu mártir. Conseguimos ver no capítulo 7, no verso 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus
abertos o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram em suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tem dito isto, adormeceu. Nós vivemos em um mundo onde os princípios bíblicos têm sido atacados, a família tem sido atacada, os filhos têm sido atacados, toda a cristandade tem sido atacada de diversos lados. O que nos falta nesse dia contemporâneo é jovens como Estevão, jovens comprometidos a defender o Evangelho. Não somente jovens, mas jovens com testemunho de fé, homens com testemunho de uma fé verdadeira, mulheres com uma fé de testemunha verdadeira. É isso que nos falta nesses dias atuais. Olhemos para o exemplo de Estevão, olhemos o exemplo de Timóteo. Timóteo também foi um jovem na qual foi martirizado por defender os princípios bíblicos. Durante uma comemoração pagã que estava ocorrendo na cidade de Éfeso, Timóteo se opôs àquele rito pagão, àquele banquete pagão, e foi apedrejado, arrastado pelas ruas e foi espancado até a morte. Vemos exemplo de um jovem cristão fiel, de um homem fiel às Escrituras. Que nesse dia em que vivemos, neste mundo atual, meus irmãos, que nós venhamos ser exemplos como esses homens, de defender o verdadeiro Evangelho, de não ser um crente que venha defender tais comportamentos que vão contra as Escrituras, mas que nós venhamos ser perseverantes na fé, que nós venhamos ser homens e mulheres que venham defender os princípios bíblicos. E onde estão os Estevãos atuais? Onde estão os Timóteos atuais? Que diante deste texto bíblico, nós venhamos olhar para a nossa vida e nos perguntar se nós temos sido esse tipo de homem fiel, deste homem com uma fé inabalável, de um jovem com uma fé inabalável. Que os irmãos venham ter uma ótima quarta-feira, este resto de final de semana, e que Deus os abençoe grandemente.